E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão estar assistindo. Mas seguinte, só aula para vocês do nono ano sobre juros simples, certo? A gente vai ver as fórmulas que é usado, alguns exemplos no decorrer dos próximos slides, certo? Então vamos lá começar. Os juros, certo? Juros nada mais são que uma taxa aplicada sobre o capital. A gente vai ver a definição de juros, capital, mais para frente, certo? Essa taxa é dada em percentual durante determinado tempo. O que isso quer dizer? Que, digamos, o tempo vai ser por um determinado tempo, pode ser ao mês, ao ano, certo? Isso, digamos, nos exemplos que a gente vai ver, que as taxas podem ser semestral, mensal, anual e por aí vai, certo? O juros simples, no caso, o sistema de juros simples, né, o percentual ele vai ser sempre aplicado sobre o valor inicial. Pode ser, digamos, um exemplo, né, de que a gente pode usar uma compra feita no crédito, ou até mesmo aplicação financeira, são exemplos disso, certo? E esse valor inicial, ele é chamado de capital. Essa aqui é a fórmula do juros simples, certo? Onde o J equivale aos juros, o C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo, certo? Então, esse I vai ser de quê? Mas não era para ser um T? Só que aí eu não poderia ter duas letras T, porque poderia causar uma confusão, certo? Então, a taxa vai ser representada pela letra I e o tempo pela letra T mesmo, certo? Agora, essa outra fórmula, que é a fórmula do montante, que é montante igual a capital mais juros, certo? Então, assim, para mim chegar nessa fórmula aqui, para eu poder usar essa fórmula, eu tenho que usar a primeira dos juros. Por quê? Porque nesse exemplo, nessa fórmula, perdão, ele vai pedir os juros do capital, certo? Então, assim, eu não posso ter duas coisas faltando. O capital eu já vou ter, teoricamente, ou os juros, e vou ter que descobrir o outro, para justamente poder vir aqui para a fórmula do montante, para usar ela, para poder aplicar essa fórmula, certo, gente? Aqui é um exemplo para ficar mais claro, né, para vocês. O exemplo é o seguinte: um carro custa à vista 14 mil reais. Carla quer comprar esse carro e pagá-lo em 6 meses com uma taxa de juros simples de 5% ao mês. Aí quanto Carla pagará pelo carro? Eu vou dar justamente a fórmula. Juros igual capital, a taxa, vezes o tempo. Certo? Antes de a gente continuar aqui, uma dica. Essa parte aqui de vermelho são os dados que a questão dá. Tá bom? Então, meu capital é 14 mil reais. A minha taxa é de 5% AM ao mês. E o tempo de 6 meses. Ela fala que é pagar em 6 meses. Agora sim, a minha taxa ela vai vir na forma percentual, porcentagem, vamos dizer assim. Só que eu não posso apresentar ela assim. Eu vou ter que dividir a minha taxa por 100. Então, 5 dividido por 100 fica 0,05, como a gente vai ver na resolução da questão. O 6 eu represento mesmo como 6, certo? 6 meses. Então, fica o seguinte. Eu vou aplicar a fórmula e vou substituir. Fica juros igual a 14 mil vezes a minha taxa, que é 0,05 vezes 6. Agora eu multiplico. Eu multipliquei o 14 mil vezes 0,05, vai dar 700. E vezes 6 dá 4.200. Terminou? Ainda não. Por quê? Porque eu vou ter que achar agora o montante, que vai estar no próximo slide, certo? Agora aqui a gente vai usar a fórmula do montante, que é montante igual a capital mais juros. Eu não já tenho capital, certo? Que é 14 mil, já sei desde o outro exemplo. E os juros eu vou substituir, não foi 4.200? Então vai ficar montante igual a 14 mil mais 4.200. Ou seja, o montante vai ser 18.200 reais. Então, Cristina vai pagar no total 18.200 pelo carro, certo? Então, gente, assim, eu acho melhor sempre colocar os dados que a questão dá no lado. Até para não ficar me perdendo, eu tenho que voltar sempre. Quanto é isso? Quanto é aquilo? Certo? Então, sempre eu deixo no cantinho, fica melhor
para resolver a questão, ficar mais organizado, vamos dizer assim. Aí é só substituir e é bem simples, certo? É só você ir substituindo de acordo com o que a questão vai lhe dando. Ó, galera, aqui é um segundo exemplo, certo? É um pouco diferente do que eu passei antes. É o seguinte. Gilmar quer aplicar certa quantia durante um semestre a uma taxa de juros simples anual de 32% e recebeu 8.400 de juros. Calcule a quantia que ele deverá aplicar, certo? Então vamos lá. Se eu prestar atenção, dessa vez a questão ela já me dá os juros. Então eu já não tenho que achar eles. Então meus juros é igual a R$ 8.400. O meu tempo é de 6 meses. Ah, então como é que eu vou representar? Vou colocar o 6. Na verdade, 6 meses é a metade de um ano, certo? Então vai ficar 0,5. Já a minha taxa, que é de 32%, eu vou ter que dividir por 100. 32 dividido por 100, 0,32. O meu capital é que eu não sei. Então, nesse caso, eu não vou ter que descobrir os juros, vou ter que descobrir o capital, que é a quantia inicial, ou seja, que ele deverá aplicar para poder receber essa quantia. Então, vamos lá. Eu começo a substituir. Juros vai dar lugar a 8.400. Vai ficar igual ao capital vezes 0,32, que é a taxa, vezes 0,5, que são os meses, certo? Que é o tempo. Então, eu continuo. Fica lá. Multiplico 0,32 por 0,5. Vai dar 0,16, certo? Aí agora eu jogo as letras para um lado e os números para o outro. Que vai ficar o capital. Aí eu vou dividir o 8.400 por 0,16. Que vai dar igual a 52.500. Ok? Então, assim, nem sempre eu vou ter que descobrir os juros. Em algumas possibilidades, alguns exemplos, algumas questões, eu já vou ter os juros. Então, eu vou ter que descobrir outra coisa. Pode ser o tempo, pode ser a taxa, pode ser o capital, não sei. Vai depender muito da questão. Mas eu sempre vou ter que descobrir alguma coisa. O resto a questão me dá. É só se ligar na hora da leitura, para interpretar direitinho, para não se confundir, certo? Então, assim, e o montante? Gente, ele não pede um montante nessa questão. Ele quer saber a quantia que ele vai aplicar. Ou seja, a quantia que ele vai ter que pagar para conseguir esses R$ 8.400. Então, não preciso calcular o montante, certo? Então, galera, é isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato, nas redes sociais, não sei. Estou à disposição para ajudar, certo? Mas valeu, galera. Até mais.